Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma reunião clínica do Departamento de Pediatria da FIMUSP, transmitida aqui do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Hoje temos a honra e o prazer de receber a doutora Luísa Cominato e o doutor Durval Damiani, que são médicos da nossa equipe de endocrinologia pediátrica, e se propuseram a conversar com a gente sobre a obesidade e suas consequências clínicas na infância. Então, essa é uma aula de um assunto muito interessante para todo mundo que trabalha com pediatria, com nutrição infantil, e é uma aula que deriva da apresentação de defesa de doutorado da Luísa. Então, também começar dando os parabéns para a Luísa pelos excelentes resultados da defesa da tese. E, então, novamente, obrigado, Luísa, obrigado, Durval, e passo a palavra para a doutora Luísa Cominato. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui na reunião clínica, é sempre um prazer a endócrino estar contribuindo aqui com a reunião, e eu vou falar um pouquinho sobre meus dados do doutorado, mas, basicamente, a aula nós vamos falar sobre a obesidade e as suas consequências clínicas na infância. Então, eu vou começar falando sobre o estado da obesidade no mundo, né? Então, na comparação entre 1980 a 2013, houve um aumento da prevalência de sobrepeso em adultos de 27,5%. Entre as crianças, 47%. E isso também vem acontecendo, esse aumento, nos países em desenvolvimento. Então, entre crianças e adolescentes, era em torno de 8% na década de 80 e aumentando para em torno de 13% em 2013. Esse é um estudo bem interessante que avalia o risco cardiovascular em adolescentes. É chamado Estudo ERICA, é um estudo brasileiro que avaliou adolescentes de 12 a 17 anos em 32 regiões do Brasil. Eu vou falar mais para frente também de outros desdobramentos desse estudo, mas aqui eu enfatizo o que eles acharam de prevalência de obesidade nesses adolescentes, que foi de 8,5%. Eu gostaria de relembrar que a obesidade é uma doença, e tem o seu CID, né, o CID-10E66. E para diagnosticar a obesidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, é preconizado o uso do índice de massa corpórea. Então, é considerado obesos crianças menores de 5 anos quando o Z-score de índice de massa corpórea for acima de mais 3. E em crianças entre 5 a 19 anos, é considerado obeso acima, IMC acima do Z-score mais 2 ou percentil 97. E obesidade grave, quando o Z-score é acima de mais 3. Existem várias comorbidades cardiovasculares e metabólicas que já são encontradas na criança, e é importante nós termos isso em mente, principalmente para procurar essas comorbidades nas nossas crianças obesas nos consultórios pediátricos. Então, dislipidemia é uma comorbidade frequente, formação de placas de ateroma. Então, já existem estudos, eu vou mostrar, que mostram que as placas de ateroma já se formam na infância. A hipertensão, a síndrome metabólica, resistência insulínica que pode evoluir para pré-diabetes e diabetes tipo 2, a esteatose hepática e a esteatohepatite não alcoólica e risco maior de tromboembolismo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tecido adiposo e a importância dele no aumento do risco cardiovascular. Então, o tecido adiposo, hoje se sabe que ele produz várias substâncias que são chamadas adipocina. A primeira delas estudada foi descoberta em 1994, que é a leptina.
A leptina, ela aumenta a saciedade, e ela tem vários mecanismos também cardiovasculares também, ela piora o risco cardiovascular. E no paciente obeso, ela está aumentada. Fatores inflamatórios como TNF-alfa e interleucinas se encontram aumentados na obesidade por produção no próprio tecido adiposo, levando a um estado de inflamação crônica nesses pacientes. Fatores como a visfatina e a resistina são importantes, elas são fatores, né, adipocinas produzidas no tecido adiposo e que levam à resistência insulínica. A adiponectina, ela aumenta a sensibilidade insulínica e diminui o risco de formação de trombos. Porém, a adiponectina está diminuída no paciente obeso. E o PAI-1 é uma substância também produzida no tecido adiposo que vai aumentar o risco de trombose por diminuição da fibrinólise. Então, várias dessas substâncias, elas estão associadas aí ao aumento do risco cardiovascular. Resumidamente, o tecido adiposo, ele vai liberar mais ácidos graxos livres na circulação, produção dos fatores inflamatórios como TNF-alfa e interleucinas, além das adipocinas, as outras adipocinas citadas, que vai levar, então, ao aumento da resistência insulínica e uma disfunção endotelial, levando, portanto, a um aumento de síndrome metabólica, de risco de doença cardiovascular e diabetes tipo 2. Esse estudo foi publicado no Pediatrics em 2012 e ele vê a prevalência de fatores de risco cardiovascular em adolescentes. Então, avaliando pré-hipertensão e hipertensão, o que foi visto? Que a prevalência aumenta muito entre os pacientes obesos. Então, aqui em vermelho, adolescentes de forma geral, o azul clarinho, sobrepeso, e a obesidade em preto. Então, a pré-hipertensão e a hipertensão aumentam muito com a obesidade, o LDL aumenta bastante em relação à população geral e de peso normal, em relação ao sobrepeso e obesidade, o HDL é baixo nos obesos, também aumenta o risco de pré-diabetes e diabetes nos obesos, e também aumenta muito o risco de ter mais de 2 fatores desses de risco entre os pacientes obesos, mostrando então que esse risco cardiovascular realmente é maior entre os adolescentes obesos. Esse estudo é bem interessante, apesar de não ser um estudo novo, mas ele é baseado no grande estudo Bugalusa. O que eles viram? Em pacientes que morreram de morte acidental, eles observaram entre crianças e adultos jovens se existia formação de placas de ateroma nessas crianças e nesses adultos jovens. E o que eles viram que chama atenção é que já existe formação de placas de ateroma nas crianças a partir dos 2 anos de idade, em torno de 20% entre 2 e 15 anos, formação na aorta. E na artéria coronária, também em torno de 8% entre 2 e 15 anos. E o que eles observaram é que a obesidade estava associada a esse aumento da aterogênese na infância. Em relação à síndrome metabólica, existem várias definições de síndrome metabólica, mas a mais utilizada na literatura é essa do IDF de 2007, que orienta uma não classificação antes dos 10 anos, entre 10 a 16 anos, uma obesidade abdominal e mais 2 dos itens abaixo, que seria triglicérides acima de 150, HDL
menor que 40, a glicemia de jejum maior que 100 e a pressão acima de 130/85. Já acima dos 16 anos, é orientado a usar o critério de adulto. No estudo ERICA, foi visto também a prevalência da síndrome metabólica entre os adolescentes brasileiros. E foi visto, então, um sobrepeso, em torno de síndrome metabólica em pacientes sobrepeso, uma prevalência de 3,3%, e aumentando para 21,3% entre os obesos, sendo que pacientes com peso normal, a prevalência foi em torno de 0,4%. Então, já aumenta no sobrepeso e aumenta muito na obesidade. Esse outro estudo é bem interessante. O que eles viram? Eles viram o índice de massa corpórea entre crianças e adultos jovens com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E eles observaram uma incidência de diabetes tipo 2 4 vezes maior entre os pacientes acima do peso. Esse estudo também é um derivado do estudo ERICA, que viu a prevalência de diabetes nos adolescentes brasileiros. E foi achada uma prevalência de pré-diabetes de 22% e de diabetes tipo 2 de 3,3%. Segundo esse estudo, a estimativa no Brasil é que mais de 200 mil adolescentes estejam com diabetes tipo 2, a grande maioria não identificada. 1,4 milhões de adolescentes podem estar com pré-diabetes. E o risco maior do diabetes acontece em adolescentes de centros urbanos. Os fatores de risco que foram achados nesse estudo foi a obesidade, risco de diabetes tipo 2. Além disso, uma história materna de diabetes gestacional, uma história familiar de diabetes tipo 2, a raça e etnia, então, foi mais frequente entre os negros, sinais de resistência insulínica, acantose nigricans, e outras condições associadas, como pacientes com hipertensão, dislipidemia, síndrome de ovário policístico e as crianças que nasceram pequenas para a idade gestacional. O grupo BOI é o grupo de obesidade aqui do Instituto da Criança, do grupo de endocrinologia, é a Brigada contra a Obesidade na Infância e Adolescentes. O perfil dos nossos pacientes, nós avaliamos 250 adolescentes obesos aqui do nosso serviço e vimos que 73% deles apresentam resistência insulínica. LDL aumentado em 50%, HDL baixo em 42%, aumento de triglicérides em 38%. Hipertensão, 34%, esteatose hepática em 28% dos nossos adolescentes. 4% apresentavam glicemia de jejum alterada ou uma intolerância à glicose. E 2% já apresentavam diabetes tipo 2. Esse estudo que foi feito aqui no Instituto da Criança, em conjunto da endocrinologia, em conjunto com a cirurgia infantil e o grupo de gastro e hepatologia aqui do Instituto da Criança, avaliou a esteatohepatite não alcoólica em pacientes obesos graves. E esse estudo foi apresentado no Congresso Latino-Americano de Endocrinologia Pediátrica. O que nós vimos no estudo? Primeiro, nós avaliamos, antes da cirurgia bariátrica, 28 obesos graves. A média de idade era de 16 anos e o índice de massa corpórea, em média, era de 48 quilogramas por metro quadrado. Foi feita uma biópsia de fígado desses pacientes durante a cirurgia bariátrica. E o que nós avaliamos? Antes da cirurgia, 57% dos pacientes apresentavam esteatose hepática, que eram 17 pacientes.
Alteração de TGO e TGP, só 5 pacientes apresentavam essa alteração, 18% dos pacientes. E na biópsia hepática, foi encontrada esteatohepatite em 57% dos pacientes, que é 17% dos pacientes. Então, foi achado uma quantidade grande, né? Mais de 50% dos pacientes apresentavam já esteatohepatite. Outra surpresa desse estudo foi a correlação do ultrassom com a biópsia. O que a gente viu é que só 9 pacientes tiveram alteração no ultrassom e alteração na biópsia, 32%. 12 pacientes foi discordante o ultrassom. O ultrassom apresentava esteatose e não tinha nada na biópsia, ou pior, tinha um ultrassom normal e a biópsia era alterada. Então, foi um falso positivo de 18%. Então, a conclusão do estudo é um número elevado que encontramos de esteatohepatite não alcoólica nesses pacientes e que nós precisamos de parâmetros mais precisos para o diagnóstico de NASH, além da biópsia hepática. E, finalmente, os dados da minha tese de doutorado, que foi sobre obesidade infantil como um fator trombogênico e de risco cardiovascular. Eu fui orientada pelo professor Durval Damiani e pelo Dr. Jorge Carneiro, da hematologia. E nós sabemos, né, pelos estudos anteriores, que a obesidade, ela propicia um estado protrombótico por diversas situações que acontecem no obeso. A inflamação crônica, o aumento de interleucinas e TNF-alfa, uma diminuição da fibrinólise pelo aumento do PAI-1 e da leptina, um aumento da geração de trombina e formação de coágulo, por várias situações, como o aumento do fator tecidual, que também é aumentado na obesidade, um aumento do fibrinogênio, aumento dos fatores inflamatórios, aumento da leptina e baixa adiponectina. E também existe uma hiperreatividade plaquetária por baixa adiponectina e pelo aumento do fibrinogênio. Então, no nosso estudo, nós avaliamos 47 crianças obesas, e dessas 47 crianças, 21 delas perderam peso, e nós reavaliamos essas crianças após perda de peso. Além das crianças obesas, foram avaliados 25 crianças saudáveis, mantendo a distribuição etária e de sexo. E o que nós concluímos nesse estudo? Que as crianças pré-púberes com obesidade, então foi de 7 a 10 anos, crianças impúberes, apresentavam uma maior geração de trombina, um aumento do dímero D e fibrinogênio, levando então ao aumento do estado protrombótico, isso já acontecendo em crianças pré-púberes. E que após perda de peso, nós observamos uma diminuição na geração de trombina, uma diminuição do dímero D, assim como a melhora dos marcadores metabólicos. Então, a perda de peso, que a gente considerou de 5% do IMC, conseguiu melhorar essa formação da coagulação. E a conclusão final é que medidas preventivas contra a obesidade, além do tratamento precoce, devem ser iniciados já na infância para evitar problemas futuros tromboembólicos. E para terminar, eu gostaria de deixar essa mensagem de que prevenção, diagnóstico e tratamento de obesidade infantil devem ser realizados precocemente. A obesidade infantil é muito mais do que só uma criança gordinha, né? Tem muita coisa envolvida. A própria obesidade já é uma doença, e isso precisa ser levado em consideração desde a prevenção. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar o professor Dr. Durval Damiani, que é o chefe da unidade de endocrinologia do Instituto da Criança.
Muito obrigado, Luiz. Durval, obrigado por ter concordado participar. A palavra é sua. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Luiz. Eu gostaria muito de enfatizar que o trabalho que a Luiz fez, ele mostra uma coisa extremamente interessante e extremamente nova, porque sempre que se analisava crianças e adolescentes obesos, se atribuía muito a questão de coagulabilidade, a questão de você ter uma baixa fibrinólise, a possibilidade de você fazer trombos, como meio que uma consequência da puberdade. Isso deveria acontecer por causa da puberdade. E no trabalho da Luiz se mostrou exatamente o contrário, porque o grupo de crianças que a Luiz estudou era um grupo de crianças pré-púberes. Nenhuma delas estava em puberdade, eram crianças de 7 a 10 anos de idade, e já se mostrou que essas alterações já estão acontecendo nessas crianças pré-púberes. Portanto, a obesidade é o grande fator. E por mais que a gente veja todas essas comorbidades associadas à obesidade, e que evidentemente aumentam muito, dentre outras coisas, o risco cardiovascular, foi só em 1998 que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a obesidade como uma doença. A obesidade não era reconhecida como uma doença. Então, você vê que nós estamos falando de 20 anos de reconhecimento de uma doença que existe desde os primeiros momentos, né, do ser humano. Então, uma doença extremamente grave, extremamente complicada, e que eu queria enfatizar algumas coisas para nós que somos pediatras. Nós atendemos essas crianças passam na frente da gente. Mas eu escolhi aqui falar nessa parte da apresentação quais são os verbos importantes quando a gente lida com obesidade, né? Então, o que é importante? Se você puder mudar os slides para mim, Luiz, porque eu daqui não posso mudar, mas passa o primeiro slide seguinte, por favor. Mas o primeiro verbo é este, é você ver. Infelizmente, muitas pessoas, muitas famílias e muitos médicos não veem a obesidade nos seus pacientes. Então, eu estou atendendo uma criança porque ela tem uma amidalite, mas ela é obesa. Então, eu acabo não falando muitas vezes com a família sobre a questão da obesidade. Afinal de contas, essa criança nos procurou por uma outra coisa. Então, eu vou tratar a amidalite, tudo bem, vai embora para casa e eu não entro no assunto obesidade. As famílias costumam não ver que as crianças estão obesas. Eles acham que as crianças estão fortinhas, elas estão rechonchudas. Isso deve ser um sinal de saúde, né? Aquele conceito muito antigo, né? Quer dizer, a criança gordinha é uma criança saudável, né? Quer dizer, isso está longe de ser verdade. E uma coisa extremamente importante é que essas janelas de oportunidade que vão aparecendo para se fazer o diagnóstico, elas vão sendo perdidas. E essas crianças vão progressivamente ganhando peso, cada vez mais peso, e muitas vezes, quando a família, o próprio pediatra que acompanha, resolve encaminhar para o endocrinologista, às vezes você já tem aí 10 anos ou mais de evolução de um quadro de obesidade, e foi aí que nós criamos, nós somos o primeiro grupo de endocrinologia pediátrica a começar a fazer cirurgia bariátrica em adolescentes. E nós temos um número enorme de adolescentes que já foram submetidos à cirurgia bariátrica. E eu me recordo que o primeiro caso que nós operamos, a primeira criança, menina que nós operamos, ela tinha 15 anos de idade, media 1,58 m e pesava 208 quilos. Nós internamos essa menina, ela ficou internada durante 9 meses, e em 9 meses ela perdeu 70 quilos. Ela continuava ainda muito obesa, mas muito melhor do que os 208 quilos. Demos alta para essa criança para casa, e no primeiro mês em casa, ela ganha 10 quilos. Portanto, não ia demorar muito tempo para ela voltar para o peso anterior e, eventualmente, até ultrapassá-lo. Esse foi o nosso primeiro caso que foi submetido à cirurgia bariátrica. E eu me lembro muito, na ocasião,
que muita gente achava que a gente era louco para submeter crianças ou adolescentes a um procedimento como cirurgia bariátrica. E quando eu apresentava os slides mostrando as nossas crianças na mesa cirúrgica, o pessoal levava um susto, porque a ideia foi que nós estávamos operando qualquer caso. Não, eram casos extraordinariamente graves. Mas eu devo lembrar a vocês que a obesidade, ela é progressiva. Ela vai começando e você não vai percebendo e a coisa vai aumentando até que chega um momento que ela está insuportável. E criando toda essa gama de alterações que vão se refletir na vida adulta, e essas crianças são grandes candidatas a terem um infarto agudo do miocárdio com 30, 40 anos. Quer dizer, na fase em que elas seriam mais produtivas, elas são apenadas por uma obesidade que eventualmente não foi diagnosticada antes. Nós não temos remédios mágicos para a obesidade, mas essa percepção, enxergar o seu paciente obeso, ver que aquela criança está obesa e precisa de uma recomendação alimentar, atividade física, essa famosa mudança de estilo de vida, que é tão fácil de falar, mas é tão complicado de colocar isso em prática. Mas isso tem que ser feito. Essa questão de as crianças pequenas, geralmente, né, as famílias festejam quando de um mês para outro a criança ganhou 1 quilo, que beleza, né? Está crescendo bem, está se recuperando bem, principalmente as crianças que foram PIG, né? As crianças PIG têm uma necessidade, entre aspas, de ganhar peso rapidamente. Isso é a pior coisa que pode acontecer para essas crianças, porque elas começam a criar um tracking metabólico e elas são grandes candidatas a crianças obesas mais tarde. Então, muito cuidado com o ganho de peso de crianças PIG nos primeiros 6 meses de idade. Elas devem ir ganhando peso proporcionalmente ao seu ganho de comprimento. Isso é muito importante, mas às vezes naquele afã de fazer essa criança atingir logo um peso, entre aspas, mais seguro, vamos dizer assim, elas são alimentadas e superalimentadas e a gente vai ganhando peso. E claro que a obesidade é muito mais complicado do que simplesmente comer e ganhar peso. Existe todo um equipamento, um contexto genético atrás de cada criança e adulto obeso que permite, que faz com que eles ganhem peso dessa maneira, de uma maneira, às vezes, absolutamente patológica. Então, isso é muito importante. Mas a primeira coisa que eu queria enfatizar é que se chame a atenção das famílias quando a criança está acima do peso. Mesmo que o motivo da consulta não tenha sido especificamente o ganho de peso. Então, tem que chamar atenção, tem que avisar as famílias. Muitas pessoas vão ficar bravas com o médico, porque ele está dizendo que o filho é gordo, o filho não é gordo, o filho é só forte, né? Ele tem muita musculatura, né? Musculatura também pesa, doutor, né? E a gente vê aquela criança balofa, cheia de gordura, e as famílias não conseguem enxergar isso aí. Essa é a primeira coisa importante. Passo seguinte, Luiz. A partir daí, se você enxerga, se você viu que essa criança está obesa, você tem que orientar isso. Você tem que fazer alguma orientação. Então, vamos mudar o estilo de vida, vamos tentar mudar o padrão alimentar, vamos tentar mudar a atividade física que essa criança tem. Hoje nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, onde nós estamos limitando, de uma certa forma, a atividade física, porque as crianças, muitas delas não saem de casa, não vão à escola, não vão ao clube, não, aquela que fazia o seu futebolzinho lá durante a semana já não faz mais. Então, nós estamos confinando as crianças, e as crianças dentro de casa, né, já está dentro de casa, vamos fazer um bolo, né, hoje à tarde, vamos fazer uns pastéisinhos mais gostosos. Então, você aumenta a oferta alimentar, essas crianças estão diminuindo a mobilidade física, ficam no computador, porque tem aula no computador, aí quando termina a aula do computador, continua no computador para fazer o joguinho, e quando vai descansar do computador, pega o celular da mãe e vai falar com os amigos no celular. Ou seja, a criança, desde que acorda até o momento que ela vai dormir, ela não tira os olhos do computador. O ano passado nós tivemos um aumento
de 400% na miopia infantil. E isso é causado pelo excesso de tela. As crianças estão excessivamente nas telas, queixas de dor de cabeça, de insônia, além dos problemas todos psicológicos e psiquiátricos que vêm junto desse pacote. Então, de uma certa forma, esse período de pandemia, nós estamos fazendo nesse período o que a gente faz com o boi. A gente restringe o boi, faz a engorda do boi, eu confino o boi num quadradinho e dou só comida para ele. Infelizmente, isso está acontecendo com as nossas crianças. Então, a obesidade está aumentando. Esse período é um período extremamente obesogênico. Então, a orientação é muito importante. No momento que você enxerga esse problema, mudança de estilo de vida, já começar a procurar alguma comorbidade, que muitas vezes você já vai encontrar alguma coisa alterada nessa criança. Ah, mas é criança, né? Isso vai acontecer só lá. Quanto tempo nós pensamos dessa forma, né? Para que vai dosar colesterol em criança? O problema é só aos 30, 40 anos. Sim, aos 30, 40, quando ele tem um infarto. Aí ele descobre que ele tinha um colesterol extremamente alto, triglicérides extremamente alto, e nunca foi nem dosado, né? Então, você tenta detectar comorbidade, que isso é muito importante. Eventualmente, você vai precisar de uma intervenção medicamentosa. Quer dizer, os medicamentos, infelizmente, nós não temos grandes medicamentos para tratar a obesidade. Infelizmente, a gente não tem. Parece que existe uma tendência, assim, sistemática, de que toda vez que surge um medicamento contra a obesidade, logo depois ele é retirado. Eu lembro de uma vez, uma pessoa que participava da nossa gloriosa Anvisa, né? Ele fez uma declaração muito curiosa, ele falou, poxa, o pessoal está querendo dar remédio para obesidade que não é uma doença, quer dizer, um cara desses, que tem poder de decidir sobre autorização de medicamentos, se ele tem esse tipo de pensamento, se ele não enxergou que a obesidade é uma doença, e uma doença gravíssima, a gente está realmente muito mal parado, né? Quer dizer, é uma coisa muito complicada. Então, a opção medicamentosa é sempre uma opção, mas a gente não tem muito recurso. E tem aquela ideia, assim, de que dar remédio para obesidade é charlatanismo. Sim, agora, dar remédio para hipertensão, para dislipidemia, para tudo mais, não é. Quer dizer, se você tiver um remédio que funcione para obesidade, você melhorando a obesidade, por tabela, você melhora todas essas outras coisas. Isso a gente vê muito claramente quando a gente faz cirurgia bariátrica. A gente reverte um diabetes tipo 2 já instalado. A gente reverte a dislipidemia. A gente reverte a hipertensão arterial. Então, essa perda de peso, que claro que nada se compara a uma perda de peso da cirurgia bariátrica. Você usa os melhores medicamentos, eles não se comparam à eficácia da cirurgia bariátrica. Então, é dramática a mudança que essas pessoas, essas crianças e adolescentes obesos têm quando são operados e quando voltam a um peso mais razoável. Então, os processos metabólicos voltam para trás. E se vocês prestaram atenção, no trabalho da Luíse, nós tivemos 21 crianças que perderam 5% do IMC. E esse é um dado muito curioso na obesidade, sempre chamou muita atenção. Por que uma perda de 5 a 10% no peso consegue melhorar drasticamente o perfil metabólico dessas pessoas? É muito curioso. Então, eu posso ter uma pessoa que tem 200 quilos, ele perde 5%, ele perdeu 10 quilos, ele está com 190 quilos, ele continua tão obeso quanto, mas você já começa a ver melhora em padrões, nos padrões metabólicos que eles têm. Então, isso é muito curioso, e essas crianças que tiveram uma perda de 5% do IMC, eles conseguiram melhorar, no caso específico que a Luísa avaliou, era o padrão de coagulação, de probabilidade de fazer trombo e tudo, mas isso melhorou, quer dizer, assim como melhora colesterol, assim como melhora triglicérides. É uma coisa muito interessante, porque você dizer para uma criança que ela precisa perder 10 quilos ou 15 quilos, isso aí está muito longe, isso não é visualizado. Você deve estabelecer metas atingíveis. Então, uma criança que está aí com seus 40 quilos, se ela perder 5% disso, ela perde 2 quilos, isso já é uma grande melhora.
Então, as metas devem ser colocadas de forma a serem atingidas. Vamos combinar de perder o primeiro quilo. Então, você vai se esforçar para sair dos seus 40 e passar para 39 quilos. Isso é visualizado pelas famílias e pelas crianças. Agora, você fala, não, você com 40, você devia ter 30. Você tem que perder 10 quilos. Isso está muito longe. Então, a chance de abandono do tratamento, das orientações, acaba sendo muito grande. Então, essa orientação, ela deve ser feita. Então, é muito importante tentar corrigir esses defeitos. Hoje nós temos uma quantidade de problemas que estão acontecendo, meio por causa da pandemia também, que é isso, né? As crianças não se movimentam mais, estão completamente paradas, completamente anestesiadas por uma tela, vivem o dia inteiro com essas telas, e já se tinha feito antes da pandemia um levantamento onde mostrava que as crianças têm ficado de 6 a 8 horas na frente de uma tela, levando em conta televisão, computador, tablet, videogame, telefone celular, tudo isso. Então, é muito tempo de inatividade. Isso a OMS define como tempo de inatividade. É muito tempo em que as crianças estão absolutamente inativas. Passa o seguinte slide, Luiz, por favor. Aí você tem que acompanhar. Se você detectou, você fez as orientações, você tem que acompanhar o que está acontecendo. Você tem que colocar algumas metas. Vamos tentar perder esse primeiro quilinho. Volta e vamos pesar de novo, ver se você conseguiu perder. Aí muitas vezes volta e ganhou mais 2. Então tem que ficar acompanhando. Não é fácil tratar obesidade. Obesidade é um grande desafio. É um desafio para adultos, é um desafio para adolescentes, é um desafio para crianças. Mas quando a gente percebe que a família se engaja no processo, todo mundo está preocupado com que a criança realmente perca peso, a gente consegue ter resultado muito interessante. E eu sempre digo que a gente deveria, de uma certa forma, entre aspas, diabetizar o paciente obeso. Porque quando você faz um diagnóstico de diabetes, olha, o seu filho está diabético. Bom, se eu falar que a criança tem que comer pedra 2 vezes por dia, eles vão fazer a criança comer pedra 2 vezes por dia. Porque quando essas crianças voltam para a gente, 2 meses depois, aquela criança que comia tudo errado, ela está comendo normalmente, ela come as verduras, ela come as saladas, ela come os legumes, ela come as frutas, as proteínas. Então, ela deu uma ajustada na sua alimentação. Por quê? Porque a família sabe que se ela não fizer direito, ela tem diabetes, ela vai para o hospital. Ou seja, o diabetes assusta, a obesidade não assusta. Então, por isso que eu falo, a gente deveria diabetizar o paciente obeso. Quando a gente pega um paciente obeso que tem diabetes tipo 2, num certo sentido é mais fácil, porque a família está desesperada com o diabetes, não é com a obesidade, é com o diabetes. Oxe, ele tem diabetes, né? E aí vem na cabeça das pessoas todas as complicações do diabetes, que são as mesmas da obesidade. Então, são 2 doenças que têm as mesmas complicações, mas que são vistas pelas famílias como 2 coisas muito diferentes. O diabetes é grave, mas a obesidade não é. Ela é tão grave quanto. Então, esse acompanhamento, não adianta você dar uma dietinha, uma orientação alimentar para a criança, escrever no papel, tem que comer isso, vai embora, vem o ano que vem. Não, tem que acompanhar. Vamos ver o mês que vem como é que você está, vamos pesar de novo daqui um mês, ver o que aconteceu, como é que evoluiu, Esse acompanhamento é muito importante, né? E eu brinco que às vezes as crianças deveriam marcar consulta toda semana, porque no dia da consulta, na véspera, a família fala, olha, ele sabia que vinha aqui, então ele comeu menos. É como antigamente a gente fazia com os diabéticos. Sabe como é que é? Os mais novos, né? Sabe como é que a gente tratava diabético? A gente fazia assim, não precisa monitorar a glicemia em casa, imagina, isso é bobagem. Você vai lá se controlar direitinho, tal, e no final do mês você vai dosar uma glicemia. Aí o camarada ia lá no laboratório, no final do mês, e dosava, no final do mês, no começo do tratamento, depois era a cada 3 meses, a cada 6 meses, você ia lá e dosava uma glicemia. Aí o cara, na véspera, ficava em jejum, praticamente, né? Chegava lá com uma glicemia razoável e o pessoal concluía que estava tudo bem com o diabetes.
Então, a falta de visão nessa época é assustadora, a gente olhando daqui para trás. E provavelmente vai ser assustador quando alguém daqui a não sei quantos anos olhar o que a gente faz hoje. Provavelmente vai ser tão assustador quanto. Mas pelo menos agora a gente tenta acompanhar mais de perto. E isso é extremamente importante. Então, esse acompanhamento, ver o problema, saber o que está do lado disso, fazer a orientação e acompanhar é fundamental. Seguinte, Luiz, isso é importante. Você tem que entender as dificuldades. Perder peso não é fácil. Muitas vezes essa criança volta, um mês depois, ela está com o mesmo peso. Mas isso já é muito bom. Porque às vezes você vê que anteriormente, essa criança estava ganhando 2, 3 quilos por mês. E ela estacionou aí, ela não perdeu, mas ela não ganhou. Então, não ganhar peso é o primeiro ponto. Porque nós temos uma característica na pediatria que é absolutamente exclusiva da pediatria. Ou seja, os nossos pacientes crescem. Na clínica, os pacientes não crescem. Na geriatria, os pacientes encolhem. Mas na pediatria, os pacientes crescem. Então, se ele ganha um pouco de altura e mantém o peso, ele está perdendo peso, na verdade. Ele não ganhou o peso que ele ganharia pelo ganho de altura. Então, entender as dificuldades, ver onde que está o problema. Um dos problemas comuns nessas situações é a discordância de visão entre pai e mãe. Quer dizer, o pai acha que a criança está gordinha, mas a mãe não acha, ou vice-versa. Aí a avó nunca acha que a criança está gorda, né? A avó acha que ela tem que engordar mais, mas vamos tirar a comida do meu neto ou da minha neta. Quer dizer, então é importante que haja a mesma linguagem. Porque se o pai faz de um jeito, a mãe faz do outro, muitas vezes o avô, que é o bonzinho da história, ele pega a criança escondidinha, leva na padaria. E lá, agora você pode escolher aí o docinho que você quer um chocolatinho. Quer dizer, ele está sabotando o tratamento. Porque com isso você não consegue perder peso de jeito nenhum. Então, essa questão você entende a dificuldade que tem. E você tenta lidar com isso. Quer dizer, é importante que todos na casa façam a mesma coisa. Às vezes você tem uma funcionária em casa, eu sempre pergunto, a sua funcionária é obesa ou é magra? Né? Quando ela é magra, eu fico um pouco mais despreocupado. Mas se eu tenho uma funcionária obesa, problema. Porque ela vai dar um jeito de dar comida para o moleque ou para a menina. Ela escondidinho, né? Ela quer ser a pessoa boa, né? Ela não é a vilã. Olha esse pai, essa mãe, como são vilões. Estão tirando o chocolate da criança, não estão deixando ela comer o brigadeiro, o doce e tal. Eu vou dar aqui escondidinho. Vou esconder aqui e vou dar. Então, isso é um problema, porque isso sabota o tratamento. Só para vocês terem uma ideia, a gente sabe, por exemplo, com adultos que fazem cirurgia bariátrica, e uma das cirurgias, que é o Capella, ele deixa 30 ml de estômago. O volume gástrico passa a ser de 30 a 50 ml, ou seja, uma colher de sopa enche o estômago. Sabe o que o pessoal descobre? Que se eles tomarem leite condensado devagarzinho, assim, derramando o leite na garganta, eles conseguem tomar uma lata de leite condensado. Isso deixou de ser um problema endócrino ou nutricional, isso é psiquiátrico. O problema já mudou de área, né? Porque o cara que faz uma cirurgia bariátrica e tenta sabotar a sua cirurgia, descobrindo meios de vencer essa restrição alimentar, é muito complicado isso. Mas as dificuldades estão aí, as dificuldades existem. E a gente tem que enfrentar essas dificuldades e tentar ajudar. A gente, de alguma forma, tem que fazer alguma ajuda para essas crianças. Mas lembrar sempre que uma criança que não ganhe peso entre uma consulta e outra já é um progresso, já é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa e que tem que ser valorizado. Então, a motivação, né? Tentar motivar a criança, tentar motivar a família que a coisa está funcionando e que vai funcionar. Passo seguinte, Luiz, isso aqui, essa motivação. Se você não motiva a família, ou se você não motiva a criança, fica complicado, tudo é complicado. Então, quando você vê as dificuldades que os adultos têm para perder peso, você aumenta isso para a criança, porque o adulto ainda deveria ser, pelo menos, um pouco mais vaidoso.
Por exemplo, é mais fácil você pegar um adolescente. O adolescente começa a ser mais vaidoso, porque ele está pensando em namorar, ele está pensando em encontrar aquela menina e tal. Isso ajuda no sentido de melhorar a sua imagem corporal. Isso é um fator de motivação. E a gente vê muito adolescente assim, exemplar. Realmente o pessoal leva bem a sério, consegue perder peso, e nós temos exemplo no nosso grupo, né, Luiz, nem tudo é cirurgia bariátrica, cirurgia bariátrica é uma fraçãozinha, mas nós temos exemplos muito interessantes de pessoas que realmente conseguiram perder peso, que se motivaram para perder peso, que voltaram à consulta muito mais elegantinhos, mais bem vestidos, perfumadinhos, quer dizer, estão valorizando mais a sua imagem corporal, e isso é fundamental. Sem motivação, não se consegue grande coisa. Então, é muito importante que se motivem os pacientes para perder peso. Mostra o seguinte, Luísa, e este é o grande objetivo. Eu acho que diante de uma situação extremamente complicada como é a obesidade, cheia de comorbidades, potencialmente fatal, é uma doença potencialmente fatal. Muito obeso morre muito cedo. Os países que têm muita obesidade, eles não conseguem aumentar a vida média das populações além de um certo ponto. A obesidade mata. Ou seja, num primeiro momento, a obesidade veio como uma defesa. O indivíduo tinha carência alimentar, naquela época o mais obeso tinha mais chance de sobreviver. Os tempos vão passando, essa carência alimentar, pelo menos para quem tem condição financeira, ela não existe, você tem comida à disposição, e aí ela passa a engordar o indivíduo, né? O indivíduo engorda. Só que aí ele é um gordo que começa a atrapalhar até o equilíbrio. No equilíbrio da espécie, ele come muito, ele tira a comida de outros, ele tá brigando com outros. E a natureza quer uma coisa fundamental, ela quer manter a espécie. Então, esse obeso ele é meio que poupado na sua fase procriativa. É importante que ele tenha os filhos. A natureza quer a multiplicação da espécie. Terminou essa fase, ela vai matá-lo. A obesidade mata, e ele vai morrer, e por causa da obesidade. Muitos obesos morrem, e a causa é a complicação diretamente relacionada à obesidade. Quando eu falei dos remédios, os remédios ajudam muito pouco. A gente não tem a bala de prata para tratar a obesidade. Se a gente tivesse uma medicação que resolvesse definitivamente algumas situações muito específicas, algumas obesidades genéticas, como a deficiência de leptina, por exemplo, as crianças ficam extremamente obesas, aí você dá a leptina e não precisa falar mais nada, não precisa falar para fazer exercício, não precisa falar para comer menos, você repôs a leptina, elas perdem peso e normalizam o seu peso. Mas é uma situação, primeiro, extremamente rara, e é uma das poucas situações na obesidade onde nós sabemos exatamente qual é a causa. A causa é a falta de uma adipocina chamada leptina, que a Luísa falou que foi descoberta em 1994. Então, quando se descobriu a leptina, se achou num primeiro momento que estava resolvido o problema da obesidade, porque você pegava ratos, camundongos, deficientes em leptina, eles engordavam. Você dava leptina, eles emagreciam e voltavam ao normal. Só que quando se foi ver como é que estava a leptina nos obesos, ela não está baixa, ela está alta. Existe uma grande resistência à ação da leptina. Então, a descoberta da leptina resolveu, de fato, a obesidade nos ratos, nos camundongos, mas não resolveu a obesidade nos humanos. Então, os poucos casos que foram descritos em humanos com deficiência de leptina, eles foram tratados com leptina. Existe a metreleptina, que é uma leptina sintetizada e que resolve o problema, mas não é o nosso normal. Então, normalmente, nós não dispomos de medicamentos eficazes para tratar a obesidade. E aí o pessoal fala, bom, mas você vai dar o remédio, aí quando você para de dar, o cara engorda de novo. Sim, a obesidade tem que ser encarada como uma hipertensão arterial. O indivíduo hipertenso, ele é hipertenso. Se você não souber a causa, uma hipertensão essencial, ele vai ter que tomar remédio a vida inteira. E o pessoal reclama que tem que dar remédio muito tempo para o obeso, como se você baixasse o peso estaria resolvido. Só vai estar se ele conseguir mudar os seus hábitos, mudar o seu padrão alimentar, mudar o seu padrão de atividade física. Então,
A prevenção é fundamental. Você tem que prevenir que essas pessoas sejam bem. E onde começa essa prevenção? Começa em casa, começa depois que a criança nasceu, como é que está indo o ganho de peso no primeiro ano de vida, como é que ela está, depois ela entra na escola. A escola é um grande local de prevenção, porque é o grande local onde a criança pode aprender a maneira mais saudável de se alimentar, de fazer atividade física. E nós tivemos uma ocasião, um projeto feito em Recife, pelo Gustavo Caldas e a Keila Camargo, que foi um projeto espetacular, onde eles treinavam os cantineiros de várias escolas para ter na cantina produtos saudáveis. A criança ia descer na cantina no recreio, não ia ter lá coxinha, o pão de não sei o quê, a empadinha, não, tinha bastante fruta, tinha gelatina, e isso eles treinaram, esses cantineiros. O que começou a acontecer? As crianças tinham aula sobre nutrição, desciam no pátio e encontravam aquilo que eles aprenderam que era saudável, né? E sucos de frutas e coisa e tal. Então, algumas escolas foram escolhidas para ser piloto. O que começou a acontecer? Mães que tinham filhos em escolas que não estavam no grupo queriam passar os filhos para essas escolas. Porque diziam, não, nessa escola eles se preocupam com a nutrição. Por outro lado, as escolas que não estavam no grupo queriam entrar no grupo, né? Então, porque elas queriam também ter os seus alunos. Os cantineiros continuaram ganhando o seu dinheirinho, porque não vendiam coxinha, mas vendiam as frutas, as gelatinas, as coisas bem mais saudáveis. Esse projeto foi extremamente positivo. E as crianças aprendiam como ter uma alimentação saudável e em casa, como que ensinavam, entre aspas, os pais. Viam o que estavam comendo? Olha, eu não aprendi que isso é bom na escola. Na escola eu estou aprendendo que a alimentação tem... Então, era uma educação ao revés. As crianças educando os pais. Esse programa foi espetacular e eu lembro que o Ministério da Saúde chamou um grupo, eu estava nesse grupo, para tentar implantar um projeto desses nacional. E eu me lembro que na primeira reunião, porque eu só fui à primeira reunião, a pessoa que estava coordenando disse assim, olha, esse projeto aqui é de Pernambuco, é de Recife. E o partido lá é tal. Então, esse projeto não pode ficar como ele está lá. Ele tem que ser modificado porque vai ser um projeto nosso aqui. Não voltei mais para essa reunião. Quer dizer, uma reunião que começa desta forma não vai para lugar nenhum, como realmente não foi. Não aconteceu nada especial. Mas foi um projeto que eu sempre, que eu falo de obesidade, eu gosto de chamar atenção para esse projeto. Gustavo Caldas e Keila Camargo, em Recife. Projeto maravilhoso, muito bem feito, do ponto de vista educacional, fantástico, e que ficou apenas como um trabalho de tese, de coisa, e que acaba ficando por lá. Mas o grande local de prevenção é a escola. A escola tem que assumir esse papel preventivo, porque isto vai fazer uma grande diferença. Se nós ensinarmos as nossas crianças como fazer uma boa alimentação, como ter uma atividade física consistente, atividade física não é chegar no domingo e jogar 3 horas futebol, isso é perigoso, isso é ruim. Atividade física é todo dia, 1 hora de atividade todo dia. Não precisa estar em nenhuma escola para fazer isso. Não precisa estar na escolinha do futebol, na escolinha de natação. Não, tem um lugarzinho, tem um quintalzinho, tem um pátio lá no prédio, vai pular corda, vai fazer flexão, vai chutar a bola na parede, se tiver um amiguinho, chuta a bola junto. Quer dizer, essa mobilização das crianças, que se você fizer isso 1 hora por dia, você está condicionando fisicamente muito melhor essas crianças. Então, nós estamos hoje vivendo a antítese desse princípio, que é a criança presa dentro de casa, na televisão, no computador, que agora, desculpa, porque ela tem aula no computador, há escolas que têm o desplante de começar uma aula às 7 da manhã e ir até às 4 da tarde. Quem aguenta ficar diante de um computador assistindo aula esse tempo todo? Quer dizer, é um absurdo que as pessoas não percebam isso. E, claro, as escolas até percebem. Mas se eu vou fazer um programa mais light, a primeira coisa que os pais vão dizer é o seguinte, olha, eu vou pagar menos, porque eu estou pagando por tantas horas de aula, e eu não estou tendo essas horas de aula. E as escolas, sabendo disso, massacram as crianças.
dão uma quantidade de horas de aula absurda, que eu duvido que eles aproveitem 10% disso. Então, a prevenção é o grande objetivo. É isso que a gente deve fazer. A gente tem que enxergar o problema, acompanhar, tentar já pegar se é uma criança obesa, se há comorbidades ou não, e prevenção. Prevenção é muito melhor que tratamento. Eu queria agradecer, Luiz, acho que é o meu último slide, não é isso? Eu queria agradecer a atenção de vocês, uma pena que nós não estejamos todos presencialmente, eu sempre gosto muito de falar olhando direto no olho das pessoas. Eu estou vendo aqui o Jaime, que está aqui nos assistindo, que é uma grande honra. O Jaime prefaciou as 3 edições do nosso livro Endocrinologia na Prática Pediátrica. O Jaime é um dos pediatras que eu admiro e cultuo muito, Jaime. Sou um grande fã seu pelo seu conhecimento médico, né? Não só pelo seu conhecimento pediátrico. Então, é um prazer estar falando para vocês todos e muito obrigado pelo convite. E no final do mês teremos mais endócrino por aqui. Durval, Luiz, muito obrigado pela participação. 2 exposições de altíssimo nível, muita clareza e muita importância das informações que vocês trazem para a gente. Vou começar a fazer a leitura das perguntas que foram mandadas no chat, tanto aqui no Meet como lá no YouTube, quem está acompanhando por lá. A Maelisa fez uma pergunta que até ia ser a minha pergunta se ela não tivesse mandado. Como é que vocês estão orientando práticas de atividade física regular para crianças que estão confinadas, que estão em quarentena, na teoria, sem grandes possibilidades de sair de casa? Quais os recursos que a gente tem atualmente? Então, Alberto, veja, você pode fazer atividade física no banheiro da sua casa. Existe há muito tempo foi publicado um livro que era alguma coisa do tipo assim, atividade física dos soldados americanos, da Marinha Americana. Eles viviam em navios, né? Eles estavam ali confinados em navios. E ele dava um programa de atividade física para esta condição. Você não tem lá uma pista de atletismo, você não tem lá uma piscina. E ele dizia, até no banheiro você pode fazer atividade física. Então, esta noção de mexer o corpo, você pode, num cantinho da sala, pular corda, fazer flexão, correr de um lado para outro. Eu sempre brinco com as mães, falo, não tem espaço? Faz ele correr em volta da mesinha da sala. Isso já é um tipo de atividade física. Então, o importante é introjetar essa noção de atividade, quer dizer, mexer o corpo. Qualquer que seja a maneira que você faz isso, vai ser útil. Qualquer coisa é melhor do que ficar sentado na frente do computador. Então, isso é fundamental. E do ponto de vista do... Claro, isso. Claro. No nosso ambulatório aqui, a gente tem feito algumas atividades online, com a professora de educação física orientando. Então, tem os pacientes do ambulatório mesmo, e tem um projeto acontecendo paralelo que também está propondo atividades online. E está dando certo. Era uma coisa que eu achei que fosse ser difícil, mas isso depende muito da motivação de quem está fazendo o programa. Então, é uma opção que dá para ser feita. Você sabe que nós tivemos, por um tempo, né, Luiz, o Alexandre Menegas. O Alexandre foi meu aluno de mestrado, ele é um professor de educação física. Então, ele começou a fazer, a Adriana vai lembrar disso, do Alexandre. Ele começou a fazer nas crianças que estavam na sala de espera atividade física. Mas sabe como é que ele fazia? Ele jogava uma bola, uma bexiga, essas bexigas que eu jogava, e pedia para as crianças irem atrás. A criança corria atrás da bexiga e dava um tapa na bexiga, ia para o outro, a outra levantava do banco e ia atrás. Então, eles estavam fazendo atividade física sem perceber. Então, é muito interessante essa questão de criatividade para fazer atividade física. Então, era uma coisa que chamava muito a atenção, como ele conseguia, na sala de espera do Instituto da Criança, você conseguir fazer aquele pessoal sair da cadeira, se mexer, todo mundo dava risada, achava legal e tal, e não estava... Agora, se ele chegasse lá e falar, pessoal, vamos aí, levanta todo mundo, vamos fazer 10 flexões, tal. Ninguém ia levantar.
Ninguém ia fazer nada. Mas ele induzia as pessoas a fazer atividade física. Então, essa criatividade é muito interessante aí. Essa questão do apelo para a criança, né? Isso é um desafio, né? A experiência Porque, veja, uma criança saudável é uma criança ativa. Criança saudável não fica sentada quietinha numa cadeira. O professor Marcondes sempre dizia, quando você vê uma criança sentada quietinha numa cadeira, ou ela está dormindo, ou ela está doente. Alguma coisa está errada com ela. Porque a criança se mexe, a criança não para, né? Então, se você dá estímulo para ela, e por isso que é tão ruim essas crianças confinadas dentro de casa, pequenos apartamentos, a criança não pode sair, não pode ser... Oh, meu Deus do céu, terrível. A experiência que eu tenho tido em consultório com o relato das crianças sobre educação física online é bem negativa. Eu não sei o que vocês enxergam, Durval e Luiz. A aula de educação física feita em grupo, de forma online, a tendência deles é não gostarem, é não entenderem da importância. É diferente, a abordagem é diferente. Então, aqui, é a Renata Pinto, né, que é a nossa educadora física, que trabalhava com o Alexandre, e ela é muito criativa, né? E aí ela tem essa pegada com o adolescente obeso, que é totalmente diferente da educação física do colégio. Da escola. Então, eu acho que os professores de educação física do colégio, eu vejo pelos meus filhos, eles também, e meus filhos adoram esportes, enfim, e não conseguem aderir. Então, existe um gap aí, né, nessas aulas. Qual será a melhor estratégia para a escola nesse sentido, né? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Eu acho que a gente tem material, por exemplo, a própria Renata e o Alexandre, eles poderiam fornecer materiais para a escola, quer dizer, como você atrai uma criança para fazer atividade física. Porque às vezes você tem jeitos muito indiretos de fazer, né? Indiretamente a criança está fazendo alguma atividade física, mas a experiência que eu tenho no consultório é também muito ruim. Quer dizer, o pessoal tem a aula de educação física, é aquela aula formal, e você fica olhando para a tela, e tal. Não funciona, não funciona. Eu acho melhor, se tiver um espacinho, pega uma bola, a bola é ótima para motivar movimento, né? A bola não tem canto, né? A esfera sempre motiva muito, né? Corre, vai para lá, bate e volta, tal. Quer dizer, tem que se mexer. Movimento é sempre importante. A gente tem uma pergunta também. Claro, Luiz, vai lá. Jaime, a gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Não te ouço. Não? Está ouvindo agora? Libera o Jaime, que acho que quer falar, Jaime. Não? Tá bom. Então, eu tenho motivado os pais para tentarem fazer atividade física com os filhos, né? Porque a criança sozinha não vai fazer, né? Ou se ele tem alguém muito legal que possa dar alguma coisa online, ou os próprios pais colocarem na agenda um horário, assim como eles colocam do trabalho, as reuniões que eles têm em home office, colocar um horário para fazer atividade física com o filho. E perguntaram aqui no chat, Luiz, sobre aplicativos para esse tipo de atividade. Você conhece algum? Já tem alguma experiência com algum aplicativo que propõe as séries de atividades, alguma coisa assim? Não, tem bastante coisa que os adolescentes trazem. Eu não tenho nenhum específico, mas um exercício que é legal de fazer em casa são aqueles HIITs, que é um tipo de exercício que é rápido, o objetivo do HIIT é aumentar a frequência cardíaca, são exercícios aeróbicos. E a André Kovic está falando aí de um aplicativo da Nike. Da Nike, interessante, né? Mas eu não conheço nenhum aplicativo em si, mas tem várias coisas na internet, né? Tem aplicativos, inclusive, de academias. Então, se a criança já fazia academia, tem os aplicativos da própria academia propondo exercício. Então, tem bastante coisa interessante. Professora Magda, quer falar? Quer fazer algum comentário? Quer. Eu primeiro queria parabenizar, né? Uma sessão extraordinária, um tema importantíssimo, cada dia mais importante ainda com essa
com essa situação da pandemia. Na realidade, eu tenho a impressão que a obesidade está passando a asma, né, como doença crônica mais comum das primeiras 2 décadas de vida, né? Tenho a impressão que já está passando. Eu só queria, mudando aí, quer dizer, acho super importante esse tema da atividade física, talvez até mais importante do ponto de vista prático, mas eu queria voltar ao tema da inflamação. E sei que esse tecido adiposo tem muita célula inflamatória, tem muita célula do sistema imune, não é? Tem. Então, é um macrófago. tecido macrófago, exatamente, que libera TNF, que é... Inclusive, o TNF é uma citocina que dá muito mal-estar, né? E dá muita inatividade. Eu não sei o quanto isso não pode ser uma coisa que também... Quer dizer, fora o peso e tal. Mas uma curiosidade que eu tenho em relação à criança, eu nunca li, é a questão da resistência às infecções. A hipertrigliceridemia inibe muito a função dos fagócitos, né, no sangue. Isso estudado em fagócitos não teciduais, mas circulantes, neutrófilos particularmente. E isso levaria, pelo menos estudos em adultos, eu acho que inclusive o grupo aqui do Dan Weitzberg, há um tempo atrás, nós fizemos alguns estudos in vitro, que eu tinha técnicas de estudar a função de fagócito, nós vimos que isso era baixo, e isso poderia estar relacionado com a maior frequência de complicações, principalmente sépticas, complicações bacterianas, em adultos, infecções, quer dizer, mesmo adultos não diabéticos. Então, eu queria saber se tem alguns estudos nesse sentido em crianças, complicações infecciosas, bacterianas em particular. Luiz, eu não sei se você viu alguma coisa recente, mas não me chama a atenção esse tipo de não enfoque. Porque você vê, a obesidade é uma condição de inflamação crônica. E isto é uma das razões da resistência à insulina. Quando você tem um processo de inflamação crônica, você acaba tendo resistência à insulina, você tem essas citocinas inflamatórias são muito produzidas, e então o obeso é um inflamado crônico. Não inflamado. Agora, não nos chama atenção, né, Luiz, a questão de serem mais suscetíveis à infecção. Tem algumas peculiaridades, uma lesão, um subcutâneo muito extenso, que você pode ter uma infecção, vamos dizer, de pele superficial, que pode ter uma celulite um pouco mais intensa, mas não no sentido assim de você perceber uma deficiência imunológica, uma deficiência, uma falta de reação a uma infecção. Eu acho que a gente não vê isso, né, Luísa? Não, na prática não. O que existe, assim, os obesos graves terem mais dificuldade de sair de uma doença pulmonar, por exemplo, né? Mas aí não, é muito por questão de mecânica pulmonar. Sim, aí é uma questão mecânica, tá certo. Né? Não, se não existe na clínica, não tem por que estar investigando, né? E eu queria perguntar, e PCR desses pacientes é normalmente aumentado? Elevado. É um dos marcadores da inflamação crônica que eles têm. Eles têm PCR elevado, e isso mostra, quando tem possibilidade, porque isso não é um exame disponível na prática clínica, mas em estudos, tal, você vê interleucina 6 está alta, TNF-alfa está alto, PCR alto, que eles têm todo um perfil inflamatório muito evidente. Então, é uma inflamação que persiste, né? Isso é uma das razões de complicações na obesidade, é justamente esse quadro inflamatório crônico. A gente até brinca que talvez um dia a gente vai tratar o obeso com anti-inflamatório. Durval, desculpe a interrupção. Obrigada. À vontade. Excelente a palestra, os slides, adorei os slides, bem simples, né? Anotei tudo, viu? Obrigado pelos elogios, até hoje eu fico sem graça. E eu vou ter que sair agora, sabe por quê? Porque meu instrutor está aqui e vou fazer minha atividade física. Perfeito, parabéns, Jaime. Eu não sou brotinho, hein?
Parabéns, obrigado a você. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Dr. Jaime. Eu vou trazer uma pergunta que chegou pelo YouTube. A Helena, que está acompanhando a gente pelo YouTube, ela quer saber o que esperar dos padrões metabólicos da criança obesa quando ela passa pela puberdade. A tendência é melhorar, é piorar? A tendência é piorar. A tendência é piorar. Veja, a puberdade em si, primeiro, é um fator diabetogênico. A puberdade é diabetogênica. Por quê? Porque você está produzindo bastante testosterona, bastante estradiol, esses hormônios antagonizam a insulina. Então, por exemplo, você pega um paciente diabético desde pequenininho. Quando ele chega na fase da puberdade, você tem que ajustar as doses de insulina. Ele geralmente precisa de doses maiores de insulina. Então, na adolescência, tem uma piora desse quadro todo, né? Então, a adolescência é, teoricamente, diabetogênica. Então, a resistência insulínica, que é uma das coisas que preocupa muito no obeso, porque ele vai, eventualmente, caminhar para um diabetes tipo 2, isso na puberdade acaba piorando, é um fator de piora. E outro dado importante é assim, você tem que distinguir a puberdade no menino e na menina. Do ponto de vista de peso, de obesidade, a puberdade na menina é pior, porque a menina faz a puberdade ganhando predominantemente tecido gorduroso. E o menino faz a puberdade ganhando predominantemente massa muscular. Com um detalhe metabólico muito interessante. Para o seu organismo conservar 1 quilo de gordura, ele gasta 2 calorias. Para conservar 1 quilo de músculo, ele gasta 50 calorias. Então, isso explica um fato muito comum em quem está perdendo peso. A pessoa começou a perder peso, ela está muito bom, tudo bem. Daqui a pouco, com a mesmo padrão alimentar, ela estaciona. Ela vai num patamar. O que está acontecendo? Provavelmente essa pessoa está perdendo massa magra. Então, ela não está perdendo peso só por perda de gordura. Por isso que é muito importante, em quem está perdendo peso, manter uma atividade física regular, para manter a massa de tecido muscular, que é esse que consome muita caloria. O seu metabolismo basal aumenta quanto mais tecido muscular você tem. Então, quando você perde tecido gorduroso, mas perde músculo, você diminuiu o seu gasto. E com a mesma alimentação, você já não está perdendo mais peso. E daqui a pouco, você começa a ganhar peso. Então, as pessoas... E aí é que o pessoal desiste. Fala, eu vou parar porque não estou perdendo mais peso. Não, aí é que tem que reforçar a conduta e tem que fazer atividade física, queimar mais para voltar a fazer um degrau. A perda de peso é sempre em degraus. Ou seja, o organismo sempre se protege da perda de peso. Você pode ter 200 quilos. Você perdeu 2 quilos, o teu organismo já começa a piscar a luzinha vermelha. Alguma coisa está errada, eu estou perdendo peso. Então o organismo luta para não perder peso. E é uma luta inglória, porque ele luta 24 horas por dia, feriado, fim de semana, e aí que de novo o pessoal entra bem. Porque ele faz uma conduta toda certinha de segunda a sexta. No sábado, domingo, fala, agora eu vou dar uma relaxada. Nessa relaxada, ele perde tudo que ele ganhou na semana e ganha muito mais. Eu costumo dizer que quem quer perder peso, a semana tem que ser quinta-feira, sexta-feira, sétima-feira e oitava-feira. Não pode ter sábado e domingo, porque é no sábado e domingo que a vaca vai para o brejo. É aí que atrapalha muito. Excelente, Durval. Alguém quer abrir o microfone? O pessoal da HU tem alguma pergunta? A Denise quer passar o microfone para algum aluno, algum residente, ou vocês do corpo clínico do HU, alguma coisa para perguntar? Eu tenho alguns comentários aqui que não são necessariamente perguntas, mas podem suscitar discussão. A Marina, a pneumologista, comentou que a pandemia está sendo uma fase muito complicada, né, no sentido de ganho de peso e da importância de ações das sociedades e de órgãos governamentais para atingir o público leigo sobre a importância da atividade física, alimentação saudável e boa qualidade de sono, né? A Adriana Gandolfo, nutricionista aqui do nosso instituto, comentou que a pandemia é um bom momento para trabalharmos a alimentação caseira, envolvendo crianças no preparo, evitando alimentos ultraprocessados e priorizando alimentos in natura, né? Então, acho que são duas contribuições interessantes que apareceram no chat. E aí, deixa eu te falar, Alberto,
Claro, A Adriana tem um trabalho muito interessante sobre porcionamento alimentar, as porções. Ela fez um trabalho muito interessante visual, né, Adriana? As pessoas visualizam o que é, porque é muito fácil, é uma porção de não sei o quê, é uma porção, assim, o que é isso aí? Né? E ela fez um trabalho muito bonito, onde ela mostra visualmente, em fotos, o que é essa porção, o que é aquilo. Então, é muito legal de quem tem acesso a isso, dar uma folhada, olhar, para ver como é que eu estou comendo, se está bom, se não está bom. Então, foi um trabalho muito interessante que a Adriana fez. Legal. Alguém quer abrir o microfone? Adriana, a gente não costuma, eu falo para o pessoal do meu grupo, que a gente tem a péssima mania de não divulgar muito aquilo que a gente mesmo faz. Isso é um pecado, né? Eu sempre falo que, por exemplo, a Luísa fez uma reunião agora segunda-feira, do Journal, né? E eu gostaria muito que ela tivesse colocado o artigo que ela escreveu sobre a anorexia nervosa como parte da tese dela. Então, as pessoas ficam meio com vergonha de colocar o seu próprio trabalho, né? E o pessoal mais novo não conhece, eles acham que tudo que é bom é feito fora. Né? Aqui dentro não fazemos nada. Então, nós temos um monte de coisa que a gente pode mostrar. Eu estava agora procurando um determinado artigo, aí eu fui passando por artigos meus mesmo, eu fiquei impressionado do que eu já escrevi, assim, tem coisa que eu nem me lembrava mais que eu publiquei aquele tipo de trabalho. A gente precisa divulgar. Se a gente que escreve esquece, imagina quem não conhece a gente, né? Mas a Adriana fez um trabalho. Obrigada, Durval, obrigada pela lembrança. Eu acho que a gente vai precisar avançar um pouquinho nesse quesito, né? Porque realmente a gente trabalha bastante, sempre em benefício dos nossos pacientes, preocupado com o que tem de novidade, trazer para a realidade nossa, né? Então, essa é uma constante preocupação. Em pediatria, em especial, né, a gente já vê muitas mudanças, inclusive nos guias alimentares, a mesma questão do suco, né, para o bebê, que agora não é mais recomendado, porque lá na frente a gente sabe que tem uma associação direta com sobrepeso e obesidade, depois a criança não se acostuma mais a beber água e só quer saber de beber suco. Então, essas mudanças, eu acho que estão acontecendo devagarzinho, mas que a gente constantemente está preocupado com isso, procurando melhorar a condição das nossas crianças. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Abrir microfone. Queria ouvir do pessoal do HU, estou insistindo porque estou tão feliz que eles estão participando e que a Denise comentou que eles vão participar de uma forma sistemática agora com a gente, isso é tão bom. Acho que dá tempo de fazer mais uma ou duas perguntas. Pelo YouTube, a gente tem uma pergunta a respeito dos pacientes de cirurgia bariátrica. Querendo saber qual é o índice de sucesso desse tipo de procedimento e, olhando no médio e longo prazo, qual é a porcentagem dessas crianças que acabam saindo da obesidade ou continuando na obesidade ou voltando para a obesidade com o passar do tempo. Olha, Alberto, aí a questão se complica um pouco. Veja, a cirurgia bariátrica tem uma eficácia aguda de 100%. Todo mundo vai perder peso. Como acontece com adultos, o grande problema é o reganho de peso. Então, você tem um primeiro momento em que esses pacientes perdem peso, perdem dependendo da técnica que se usa. Nós estamos hoje fazendo uma técnica relativamente conservadora, nós estamos fazendo só a gastrectomia em sleeve, que é só você reduzir o tamanho do estômago. Isso tem dado um resultado muito interessante. Então, você tem um bom resultado em todo mundo no primeiro momento. A Luísa e a Ruth fizeram um levantamento do que acontece 5 anos depois. E aí, Luísa, eu queria que você contasse um pouco. Eu contei a parte boa, agora conta você. Deixou a bomba para a Luísa contar. Não, na verdade, eles recuperam uma parte do peso, eles não voltam ao ganho inicial, né? E eles recuperam uma parte do peso, mas a parte metabólica se mantém. Então, os dados
de melhora de resistência insulínica, dislipidemia, aumento de glicemia, se mantém mesmo após um certo reganho de peso. Tá? Então, eles voltam a ganhar, não voltam ao patamar inicial, e ainda se mantém com as melhoras metabólicas. Então, pelo menos nessa nossa experiência até 5 anos, ainda vale a pena a cirurgia, tanto do ponto de vista de perda de peso, que ainda se mantém, quanto da parte metabólica. Mas o curioso é que eles conseguem ganhar peso. Eles vão... Olha, a longo prazo, essas cirurgias que a gente tem feito, elas não são cirurgias desabsortivas, como tem algumas técnicas são extremamente desabsortivas. E quando a gente programou de começar a fazer as cirurgias bariátricas, isso foi baseado muito em conhecimento fisiopatológico, e particularmente essas cirurgias foram idealizadas pelo Sérgio Santoro, que trabalhou durante muito tempo com crianças com intestino curto. Então, ele conhece fisiologia. Eu sempre brinco com ele que quando ele dá uma aula de fisiologia, ele não parece um cirurgião falando, ele parece um clínico falando, porque ele conhece fisiologia profundamente. Então, essas técnicas foram feitas no sentido de proteger o paciente de uma desabsorção crônica, o que é um grande problema em várias técnicas cirúrgicas que são usadas. Então, a pessoa tem a sua perda de peso, mas tem que fazer reposição de várias vitaminas a vida inteira, podem ter problemas de deficiência, por exemplo, de B12, com problemas de neurite, que nós tivemos, aliás, numa paciente, mas que foi revertido. Então, essas técnicas que nós temos usado, que é o Santoro 1, 2 e 3, o 3 é o mais drástico, mas mesmo assim ele conserva uma capacidade absortiva muito razoável. Então a gente não acredita que isso... Nós temos a primeira cirurgia que nós fizemos, acho que foi em 2007, né, Luiz? A Natália operou em 2007, são 14 anos. Então a gente tem já um tempo, não é tão grande, mas é um tempo razoável que pode indicar que essas crianças que essas cirurgias são, mas depende muito da técnica. Quando você faz técnicas muito extremas, com derivação biliopancreática e tal, são formas muito desabsortivas, isso cria alguns problemas. Inclusive em algumas técnicas onde você deixa alças intestinais cegas. E isto é um grande problema, porque nessas alças você não tem acesso com endoscópio. E você pode ter uma alça que fica fermentando o tempo todo, quer dizer, então nós evitamos isso. As nossas técnicas não têm isso. Elas são feitas de uma maneira... Aliás, eu vou até sugerir que uma hora a gente faça uma reunião sobre cirurgia bariátrica em adolescente, porque eu acho que é legal discutir essas técnicas todas, e vocês vão ver, isso vai parecer um programa assim de televisão, de felicidade, porque você vai ver a pessoa antes e você não vai acreditar de como que ela ficou depois. É uma coisa assim que você fala, não é possível. Eu mesmo olho e falo, gente, será possível que aconteceu tudo isso? Então nós temos assim histórias maravilhosas. Eu vou dizer para vocês que seguramente nós salvamos a vida de muitas dessas crianças, não no sentido de risco iminente de perda de vida, mas de qualidade de vida. Nós demos uma qualidade de vida incomparavelmente melhor. E de longo prazo, né? E de longo prazo, nossa, crianças que ficaram vaidosas, que ficaram passaram a se vestir melhor, usar brinquinho, coisa que não usavam, né? Já estavam achando que a vida já tinha acabado, né? E é muito interessante isso. Eu lembro claramente de exemplos assim que me deixaram muito. E eu sugiro até que a Luísa e a Ruth façam quando tiver disponibilidade, fazer uma apresentação. Eu acho que quem não conhece os resultados vai ficar impressionado com isso. O que também não quer dizer que cirurgia bariátrica seja um método comum. Vai lá, opera. Não é assim. Ela é o último recurso. Quando você não conseguiu resolver de qualquer outra maneira, aí você vai optar por um procedimento muito mais drástico, mas que vai resolver. Deixa eu fazer uma última pergunta, assim, também de longo prazo. Essa esteatose hepática que vocês veem, acho que em obesos quase que sistematicamente,
Isso de longo prazo é reversível? Como é que pode não ser, Magda. Isso pode caminhar para uma cirrose hepática. Então, é um quadro muito grave, porque a gente sempre pensava, não, o fígado gorduroso, ele perde peso, ele desengordura o fígado e ele volta ao normal. Isso não é verdade. A esteatohepatite não alcoólica é uma situação grave que pode evoluir para cirrose. Então, mais um sinal de alerta importante nessas crianças e adolescentes obesos. Eles têm aí complicações em potencial muito graves e, às vezes, não reversíveis. Tudo bem. Excelente, Luiz, excelente, Durval. Muito obrigado, excelente apresentação. Acho que o debate foi muito produtivo e a gente logo deve colocar esse vídeo no YouTube para quem não conseguiu ver ao vivo, poder ver a gravação e também aprender bastante com o que foi feito, foi falado aqui. Então, agradecer de novo a Luiz e Durval e chamar a todos os presentes para que voltem daqui 15 dias, depois do feriado que tem semana que vem, né, na outra quarta-feira, para mais um debate em endocrinologia pediátrica. Nesse caso, vai ser sobre puberdade precoce. Tá? Então, obrigado mesmo pela participação e a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigadão.